Oi, gente. Então, hoje eu vim falar de um assunto aqui meio polêmico. Eu não sei se vocês viram, para quem tem a Netflix aí com certeza deve ter visto. Saiu agora um documentário no Netflix, o Apocalipse nos Trópicos. É referente aí ao ex-presidente, algum presidente atual. Mas o que eu vim abordar aqui não é uma questão política. Não discuto política, porque eu não entendo nada de política. Não discuto futebol, porque eu não entendo nada de futebol. O dia que o Brasil fez um gol contra, eu ainda comemorei, meu marido ficou até bravo. Só para vocês terem uma noção do quanto eu entendo de futebol. Então eu não discuto coisas que eu não entendo. Não discuto religião, porque a Bíblia fala, fique na vocação que foste chamado. Então, a partir do momento que você tenha certeza da sua salvação na igreja que você está, amém. Porque a salvação é pela fé, né? Então, são 3 assuntos que eu não discuto, beleza? Mas o que eu venho falar aqui é sobre esse documentário. Acho que o nome da mulher é Paula Pietro, uma coisa assim. Mas tá lá o nome lá, é Apocalipse nos Trópicos. Gente, eu não sei qual é a ideia que essa mulher, essa autora teve, né? O que ela quis mostrar, o que ela quis falar. Mas eu vou dizer para vocês o que eu entendi. E sim, eu sou evangélica. Então, eu tenho sim propriedade para falar do meio evangélico. Porque é um assunto que eu entendo, é um assunto que eu nasci e cresci dentro. Então, né, eu tenho aí uma vasta experiência do que eu estou, do que eu vi, de como eu vi esse documentário. Eu sei que o que eu vou falar aqui vai magoar muita gente, mas eu quero deixar bem claro para vocês, eu não estou aqui discutindo política, partido político. Eu estou aqui apenas falando, dando a minha opinião, beleza? Concordar ou não é um direito de cada um de nós, não é mesmo? E você também pode prestar sua opinião, não tem problema, né? Eu vi lá no começo, quando se inicia ali o começo do documentário, ela coloca muito em pauta a questão religiosa. O que eu vi no documentário, bem claro, diante do que eu assisti, o que eu vi lá, e sou evangélica, eu vi lá preconceito, homofobia, eu vi lá desordem, eu vi lá idolatria. Eu vi lá 4 pontos cruciais onde a Bíblia é extremamente contra. Os evangélicos têm o hábito de pregar contra os católicos devido à idolatria. E, no entanto, naquele documentário, foram extremamente idólatras. A Bíblia é contra você julgar alguém. Quando você julga alguém, você se coloca na posição de um demônio. E homofobia é julgamento. Preconceito é julgamento. A Bíblia é contra o escândalo. E ali a palavra de Deus foi escandalizada, ali a imagem de Deus foi degredida, a imagem da igreja foi degredida, né? Por causa do posicionamento ali. Estou referindo ao documentário, que eu assisti no documentário. Sabe, ali a desordem, a Bíblia é contra a desordem. A Bíblia é contra até o fato do você não arrumar sua casa, da bagunça da sua casinha, onde você mora. Imagina sair fazendo ruaça na rua. Então, ali foi colocado 4 pontos. Olha outra coisa, as consequências daquilo ali, desses 4 pontos. A igreja foi desacreditada.
Porque eles começam orando ali, falando um monte de profecia, que, né, que tudo ia acontecer, que ia tudo ser a mil maravilhas. E aí, no final, as coisas começaram a dar tudo para trás. Nesse ponto, a igreja é desacreditada. As profecias são desacreditadas. Então, jogou, sim, o nome da igreja na lama. Antigamente, quando o crente entrava no bar para comprar uma coca ou um refrigerante, até os bêbados que estavam ali respeitavam porque estava entrando um crente no boteco. Hoje, né? Tá difícil até de você dizer que é crente. O quanto o nome da igreja foi jogado na lama. O quanto o sacrifício de Deus foi jogado na lama. Tem até uma fala lá, que se você que assistir vai lembrar disso, que diz lá que o nosso intercessor é Jesus. Não é. O nosso intercessor, o Espírito Santo de Deus, não é Jesus, porque foi o próprio Jesus que disse isso. Senão ele teria falado, eu sou o intercessor. Ele falou que não, ele não falou eu, ele falou o Espírito Santo. Até nisso foi, sabe, foi degredido. Então teve muita coisa contra a imagem da igreja. Eu não acompanho política, eu não lembro daqueles fatos todos ali, talvez você que acompanha política vai assistir, vai lembrar de tudo na íntegra. Eu não acompanho política, eu só assisti isso ontem, porque sabe quando você tá assim de boa em casa, e aí você vê lá uma novidade na Netflix e fala, isso aqui eu nunca vi, deixa eu ver o que é, do que se trata. Só que aquele assunto me chamou a atenção. Quando eu vi ali os 4 erros que a igreja cometeu, se é que cometeu, se é que aquele documentário é verídico, sabe? Os 4 erros que a igreja cometeu. A questão da integridade da igreja ser abalada. E o pior, se aquilo lá foi tudo real, por que os evangélicos continuam nessa ideia? Por que mantém essa estrutura de mentirosos, de pregadores falsos, de ideologia falsa, de aparência? Por que permanece? Olha, eu fiquei um pouco intrigada com o documentário. Eu fiquei muito pensativa com relação àquele documentário. Eu não sei o que aquela autora ali, aquela escritora, produtora, quis com aquilo. Mas foi o que eu vi lá. Eu não estou falando aqui de partido político, de novo eu vou repetir. Eu estou falando do posicionamento evangélico. Eu estou falando aqui do posicionamento dos evangélicos. Eu não estou falando de partido político. Então, para você que é evangélico e está assistindo esse vídeo, assista esse documentário e depois você volta aqui e dá sua opinião para mim. Porque eu não consigo entender por que as pessoas cometeu esses 4 erros impecáveis. 5º, né? Porque deixou a igreja desacreditada. Permanece com essa ideia fixa. Por que ninguém percebe que cometeu esse grave erro? Por que ninguém percebe que foram todos enganados e se recua? Ou é só eu que não entendi direito, vou ter que assistir de novo para ver se o que eu entendi é real ou não? Mas esse assunto é só no assunto evangélico. Não vem falar de política, de PT, de não sei do que. Não quero esse tipo de comentário aqui. Se você entende de Bíblia e tem capacidade de desvendar essas coisas dentro da Bíblia, pode deixar seu comentário aqui. Vou ter o prazer de ler para me adquirir conhecimento. Mas não deixe de assistir o documentário.